Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. O clipe de hoje é o quarto da série Como Empreender o Próprio Negócio com Sucesso. Hoje, especificamente, eu quero tratar sobre características específicas de um empregador, por julgar um assunto de extrema importância para todo profissional que deseja empreender o seu negócio e, naturalmente, obter sucesso. Uma das primeiras questões é a importância da saúde. Todo aquele que pretende empreender uma carreira diferente, constituindo o próprio negócio, tem de ter muita saúde física, mental, psicoemocional e espiritual. Porque sem saúde ele não vai muito longe. E ele tem de preservar essa questão. Daí porque ele não pode prescindir de uma boa alimentação no horário certo. Ele não pode prescindir de um sono repousante. Ele não pode prescindir de exercícios físicos, entre tantas e tantas outras questões que darão a ele saúde para constituir e dirigir o seu próprio negócio. Depois da saúde, uma coisa que considero de extrema importância é a sua integridade. Nada substitui o caráter de um homem. Ele pode ganhar muito dinheiro, mas se ele não tiver caráter, a sua reputação vai desmoronar como um castelo construído sobre a areia. A integridade é fundamental em todos os sentidos. Quando eu me refiro à integridade, a primeira pessoa que vem à minha mente é a figura do herdeiro do grupo Johnson & Johnson, o seu Robert Wood Johnson, aquele que escreveu o credo dessa mesma organização. E se você tiver a curiosidade e visitar a Google e procurar pelo credo da Johnson & Johnson, você vai ficar admirado com a beleza daquele credo. Apesar do General Johnson ter sido um indivíduo criado à luz do metodismo protestante, ele se inspirou para escrever o seu credo, o credo de sua organização, numa encíclica papal, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. E aquele credo até hoje é uma espécie de Bíblia, de mandamento dentro da Johnson. E lá, um dos principais pontos trata da obrigatoriedade daquele que faz parte da empresa ser uma pessoa íntegra. E essa integridade advém de vários pontos, ou de vários canais. A honestidade no trato com os seus subordinados, com os seus fornecedores, com os seus clientes, mas, sobretudo, para com o governo, o pagamento de impostos. Portanto, a integridade é fundamental. Não importa se você está começando pequeno ou se você está começando grande. Uma outra coisa que é importante é a perseverança, a determinação, principalmente diante dos obstáculos que enfrentará, porque eles serão homéricos. E quanto mais obstáculos esse indivíduo encontra ao longo do caminho, parece que mais ele fica mais forte, ele fica mais determinado, ele fica mais consciente de que ele precisa avançar. Portanto, ele não perde tempo olhando para os problemas, e sim ele foca na solução. Um outro ponto que é característico do empresário é o otimismo. Ele olha sempre para o sol, ele nunca olha para a sombra. E, ao fazer isso, ele faz também com muita segurança, porque ele sabe que o dia de amanhã
é sempre melhor do que o dia de hoje. E foi e será melhor do que o dia de ontem. Portanto, ele acredita naquilo que ele está fazendo. E ele demonstra isso em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos e em todos os seus gestos. Uma outra coisa que eu acho fundamental é a questão da sua capacidade de adaptação, a sua adaptabilidade. Isso significa dizer que ele se ajusta aos diferentes humores do mercado, os bons e ruins. Daí porque ele sobrepuja todas as dificuldades e quando ele chega do outro lado do túnel, ele sempre chega mais forte, ele chega mais consciente de sua missão. Há um outro ponto que avalio como sendo também de grande importância, que é a humildade. É bem provável que ao longo do curso de sua nova carreira como empreendedor, você cometa erros, você cometa pecados que poderão lhe prejudicar. Não obstante, se você tiver a humildade para assumir os seus próprios erros, os seus próprios pecados e corrigi-los, naturalmente que você terá grandes chances de obter muito sucesso em sua carreira. Eu tenho observado no estudo que faço de biografias de grandes homens, de grandes empreendedores, de grandes executivos, de grandes generais, de grandes políticos, que esses indivíduos demonstram a humildade quando eles reconhecem os próprios erros, não culpam os outros pelos seus fracassos e dão uma nova dimensão às suas vidas, carreiras ou negócios. Outra característica é o amor pelo risco. Você sabe que o indivíduo nunca avança em sua vida pessoal ou profissional se ele não assume riscos calculados. Ele, portanto, precisa de coragem. Ele precisa ter a consciência. Ele precisa ter a convicção absoluta de que ele vai abrir o Mar Vermelho e ele vai atravessá-lo com toda a sua determinação e energia. Eu tenho em minha biblioteca, como já repeti aqui inúmeras vezes, hoje, mais de 1.600 biografias lidas, notadamente de grandes empresários. E eu confesso a você que o risco é uma característica dominante daquele indivíduo que começa do zero e ele avança em busca de seu caminho e de seu novo destino. Outro ponto importante é a sensibilidade humana, a capacidade de ler as pessoas pelo seu semblante, pela sua linguagem corporal, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Isso se torna importante ou de grande importância, porque ele vai ter colaboradores, ele vai ter discípulos, ele vai ter seguidores no seu negócio e ele vai ter também os seus clientes. E cada cliente precisa ser tratado como ele é em sua natureza. Caso contrário, ele fracassará. Lembro-me que quando Howard Schultz começou a sua cadeia de lojas, ele tinha apenas uma pequena sala com 25 metros quadrados. Os sócios da Starbucks, 2 professores, não queriam absolutamente nada com a venda de café em xícaras ou copos. Ele então alugou uma sala com 25 metros quadrados e transformou aquela pequena sala num dos maiores negócios do mundo, que é vender café. Isto é,
Ele foi muito esperto para descobrir que caminho deveria dar ao seu negócio por conhecer a alma humana, que era a sua sensibilidade. Existe outra coisa que julgo de total importância, que é a sua capacidade de trabalhador. Se você quiser ter sucesso no seu negócio, você não vai trabalhar apenas 8 horas por dia. Você vai trabalhar 16, 18 horas ou talvez mais. E em alguns instantes talvez tenha de virar à noite, se você quiser ter sucesso na vida. Eu digo isso para você porque já aconteceu comigo na década de 80. O trabalho, portanto, é fundamental, mas o trabalho tem de ser feito também com inteligência. Não é só você ficar dentro do seu negócio 24 horas por dia, não. É você trabalhar com inteligência, com estratégia, com visão dos negócios, com percepção aguçada sobre aquilo que o seu cliente quer e que produtos você deve oferecer os serviços. E por último, algo que é indispensável a qualquer negócio. Seja você um médico, um engenheiro, um arquiteto, um antropólogo, um filósofo, um sociólogo, um executivo, um empresário, não importa. Esse ponto chama-se personalidade agradável. Existem pessoas que quando elas falam, parece que elas têm a capacidade de afetar o seu caminho, de demovê-lo sobre determinadas questões, de indicar o caminho que é melhor para você. E muitas vezes eles nem sequer abrem a boca, eles simplesmente abrem um sorriso. Um sorriso que cativa, que desperta, que ilumina e que faz você tomar um novo destino. Portanto, se você não tem essas características ou parte delas no seu DNA, por favor, não se aventure a constituir um negócio próprio, porque você não vai ter sucesso. Naturalmente que esses pontos, essas questões, elas não descrevem todas aquelas características que o empreendedor deve ter. Mas elas são suficientes para que você dê os primeiros passos antes de abrir os seus negócios. Você tem uma personalidade agradável. Você gosta de trabalhar duro. Você tem a humildade para corrigir os seus erros. Você tem a capacidade de se adaptar a qualquer que seja o seu momento. Você tem a capacidade de olhar as coisas com otimismo e de uma forma construtiva. Você é íntegro. Você assume riscos. Ou você é medroso? Pense bem, portanto, nessas características antes de se aventurar a constituir o seu negócio próprio. Porque se você falhar nessas questões, você fatalmente perderá o seu tempo e os seus recursos. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os nossos artigos semanais, os nossos clipes, agora se aproximando do número 400, Moral da História, Minuto de Sabedoria, depoimentos de executivos que passaram pela Gutenberg Consultores, entre tantos e tantos outros trabalhos. Se você preferir, quiser me criticar, me elogiar, ou mesmo fazer a recomendação de um assunto que você tem interesse em conhecer melhor, me mande o seu e-mail. Eu prometo a você que eu preparo um clipe baseado na sua solicitação. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!